Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, na carta que Paulo escreveu aos judeus convertidos à graça do Senhor, a 14ª epístola, diz assim no capítulo 11, versículos 26 e 27. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que esta palavra abençoe todos os corações. Meu carinho a todos que estão pelas mídias sociais, meu amor, meu carinho, meu beijo à minha esposa Bispa Roxana. Está bem, está melhor, graças a Deus, se recuperando perfeitamente. Um beijo, meu amor, nossa família, que é o maior tesouro. A nossa família é o maior tesouro que Deus nos deu. Cuide bem da sua família. Oremos a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez o nosso coração teme e treme diante da palavra. Temos agora, Senhor, 50 minutos para dissecar a palavra, receber a palavra, digerir a palavra e fazer com que esta palavra, que não voltará vazia, traga frutos ao nosso coração. Usa-me em nome de Jesus para a glória do Senhor. E mais uma vez concorde comigo dizendo amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus. É verdade. Nós vamos hoje fortalecer a nossa fé, ensinando sobre o poder de crer além do que os nossos olhos podem ver. Será o maior milagre para a sua vida. Você aprender a crer mesmo que os seus olhos ainda não estejam vendo. Veja esta expressão daquele que foi o maior profeta da Bíblia Sagrada, Moisés. Ele disse que pela fé ele abandonou o Egito, não ficou com medo, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes, e esta expressão é muito forte, ele permaneceu firme, como quem vê. Parecia que ele estava vendo, era como se ele visse aquele que é invisível. Então eu quero lhe inspirar esta noite a você ser uma pessoa ousada na fé. O que quer dizer ousadia? Ousadia significa coragem, confiança para agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo diante dos desafios. Porque eu só provo que eu sou um verdadeiro homem de Deus e um homem de fé quando eu estou diante de provas e desafios. Porque quando tudo, como dizia a irmã Rose, são flores, não há problema nenhum. O problema é quando a onda se levanta, o vento sopra, a chuva cai, os rios transbordam, o fogo chega. É nessa hora que eu tenho que ser uma pessoa ousada, da fé. Veja o que diz Atos 14:3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. E quando se crê e fala ousadamente, diz que Deus confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Eles falavam ousadamente. Josué 1:9 diz a palavra do Senhor. Esta aqui é uma pérola da graça de Deus no meio do antigo pacto. Ele diz: não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, não temas. Você está ouvindo Deus falar? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é com o pastor da igreja e com mais ninguém, gente.
Porque o Senhor teu Deus diga, Deus é comigo. Diga, por onde eu andar, Deus é comigo. Deus é comigo. Efésios 3,12 disse, pelo qual nós temos ousadia. Eu quero te transformar numa pessoa ousada e acesso com confiança mediante a fé nele. Não é fé no pastor. O pastor é um homem igual aos outros. É fé nele, ousadia. Então, quando se fala em fé e ousadia, isto pulsa com a vida das páginas da Bíblia. Ousadia e fé está aqui, em inúmeras passagens da Bíblia. Pessoas que tiveram coragem para agir, pessoas que eram ousadas. Essa palavra ousadia vem do original grego paresia. Paresia significa ter a capacidade de ousar, coragem para arriscar, intrepidez, destemor, valentia, tudo isso é paresia. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele quer um povo arrojado, Ele quer um povo atrevido, Ele quer um povo intrépido, destemido, valente. Paulo disse isso a Timóteo em 2 Timóteo 1, 6 e 7, diz, por esta razão eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então esta palavra covardia vem do original deilia. Quando uma pessoa é covarde, quando ela não ousa, ou não tem peito, não tem coragem, não arrisca, não é intrépido, não é destemido, não é valente, ele se acovarda. E deilia, que quer dizer covardia, significa o que, apóstolo? Paralisia da vida. Paralisia, a pessoa fica paralisada. Não sai de baixo, não anda, não avança, anda em círculos da vida, porque tem sempre deilia. Então tenha coragem para testemunhar de Jesus Cristo, fazer a sua vontade. Você tem que crer além do que os seus olhos podem ver. 2 Coríntios ensina isto, 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu estava falando com um grande empresário do Brasil, os grandes empresários, estávamos falando, trocando mensagens, e eles estavam me dizendo, apóstolo, não é hora do senhor alugar uma loja, um lugar qualquer na Barra da Tijuca para começar a igreja? Eu disse, não, eu quero um lugar chamado Nosso Lugar. Eu não quero passar pelos apertos que eu passei de alugar um espaço por um valor cômodo. 3 anos depois o proprietário chega e diz, se encerrou o contrato, eu quero o contrato de volta, vá-se embora. Ou então, você pode continuar aqui, só que você paga 70, agora tem que pagar 150. Eu já passei por isso, nunca mais passarei. Eu creio que tanto na Barra, quanto em Lisboa, em Luanda, em Angola, em África, e em Maputo, em Moçambique, nós vamos construir, porque Deus tem pessoas capacitadas financeiramente, que nos permitirão ter um lugar que a gente entre e diga, é a casa do Pai, a nossa casa. Imagina os senhores chegar agora a um proprietário deste lugar e dizer, agora eu quero 1 milhão de aluguel por mês. Vai catar coquinho agora, pastor. Não vamos aceitar. Eu disse, um lugar que seja o nosso. Eu vou te inspirar, amado. Nós portugueses temos uma raiz muito grande que é a casa, a nossa residência. Então, todo português luta para ter a sua casinha, a sua casa, o seu apartamento, sua chácara, enfim, a sua raiz. Então, amado, comece a ver
o teu apartamento, a tua casa, ou você que mora num lugar que não é tão bom, diz, não, eu vou sair, eu quero um lugar melhor para a minha vida. Você tem que ser ousado. Então, o que eu quero passar à igreja em síntese, iniciando esse pensamento? Creia, meu amado, Deus está agindo mesmo quando não percebemos. 4 disseram amém, mas eu vou repetir. Deus está agindo mesmo quando não percebemos. Aí, Deuteronômio não nos ensinou, na passagem do ano recebemos uma grande profecia. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará. Ele não vai te desamparar. Não temas, não fica atemorizado, não seja covarde. Então, Deus está operando. E às vezes nós não podemos ver ou entender o momento. João 21, 25 disse: há muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, imagina, que Deus é este, amado? É o único. O cristianismo é a única religião certa. Cristo é o único Deus, divindade. A palavra é a única palavra certa. Então, Deus está operando e às vezes nós não entendemos. Como é que estou passando por este drama? Amado, em tudo há um propósito. Todas as coisas debaixo do céu há um propósito. Por isso ele diz em Isaías, todos nós conhecemos muito este versículo, ele diz: ainda antes que houvesse dia eu era, nenhum há que possa se livrar de alguém das minhas mãos. Agindo eu, leia em voz alta, agindo eu, quem impedirá? Sim, apóstolo, é porque o senhor não está nos meus sapatos. Eu fui ao médico ontem e o médico disse, sim, nós respeitamos a medicina foi dada por Deus ao homem. Mas antes da medicina nós cremos num Deus vivo, que quando Ele age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então, eu já dei aqui inúmeras vezes um exemplo que eu sou literalmente apaixonado por ele, que é o exemplo do profeta Eliseu. Você se lembra na segunda carta de Reis, aos Reis, 6, ou capítulo 16 e 17 em diante, ele diz assim, ele respondeu, não temas, porque foi dada uma notícia que havia um rei que queria prender Eliseu para matá-lo. Então ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Então às vezes a pessoa tem medo, fizeram um trabalho de macumba, botaram uma galinha, fizeram não sei o que, escreveram o nome, levaram para o cemitério, puseram numa mesa branca, preta, 3 pés, 7 pés, búzios, cartas, taromantar, quiromantar. Amado, ouça, não temas. Os que são por nós são muito mais do que o mundo espiritual das trevas. Depois ele continuou. Ora, Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então vamos lá atrás para poder compreender. No versículo 12 diz assim, respondeu um dos seus servos, ninguém é o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então o rei inimigo falava, o Espírito Santo transmitia essas palavras ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu levava ao rei de Israel. Imagina, quem pode compreender isso? Oh, quão profundos são os teus pensamentos. Então eu estou aqui dentro do meu palácio, dizendo, olha, amanhã vou atacar, vou fazer, vai acontecer. O Espírito Santo leva a palavra e diz, Eliseu, vai falar com o rei, que o inimigo disse que amanhã vai te atacar. Você vê como Deus trabalha, mesmo sem nós entendermos muito bem humanamente. Versículo número 13, disse o rei, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes, tropas. Então o rei disse, eu vou enviar força aérea, marinha, exército, polícia especial,
vou enviar a SWAT, porque eu vou prender esse homem e vou matá-lo. Amado, as pessoas não sabem quem é o Deus a quem servimos. Essa é que é a verdade. Porque às vezes é passado um Deus do sal, do óleo, da flor, do sabonete, da dancinha, do reteté. Esse não é Deus, mas isso não existe. Quando a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Rei de Reis. Você gosta? Ele é o supremo pastor das ovelhas. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo e pastor da nossa alma. Não há outro Deus. Então, ele diz, manda prendê-lo. Aí vem o 14. Então, enviou para lá carros, cavalos, fortes, tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço de Deus, que era o empregado de Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o moço disse, ai meu Deus, Ave Maria, olha o que eu estou vendo aí, olha tanto cavalo, carro poderoso, carro de guerra, tanque de guerra, olha só gente, que isso gente, ai meu Senhor, que faremos? Essa não é uma expressão tão humana. Nós costumamos dizer, meu Deus, como é que vai ser agora? Aí, mas não chegou ainda para pagar o aluguel. E como é que vai ser? E aquele negócio, não saiu a minha aposentadoria. Pô, meu marido está dizendo que não me ama mais. Minha esposa não me quer mais, não faz carinho em mim. Então, amado, este moço viu tropas, cavalos, carros, cercando e disse, estamos fritos. Chegou o nosso fim. Não vai dar. O médico disse que essa é uma doença terminal. Daram para os paliativos do INCA, para o número 4 dos paliativos. Não consigo nem mais respirar. Olha, você vê os cavalos, os carros, as guerras, você vê. Mas diz a palavra do Senhor, não temas. Por quê? Você está vendo muita dificuldade, muitos cavalos, carros, militares, poderosos. Mas os que estão conosco, João, em 1 João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Os que estão conosco são mais. O mundo de Deus é muito maior que o mundo das trevas. Os anjos poderosos de Deus são muito mais poderosos do que os demônios. O Cristo Jesus é o cabeça, o resto é resto. Então ele diz, o que nós vamos fazer? O profeta diz, não temas. Quem é por nós é muito maior do que quem está com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Então qual era o problema do empregado dele? Estava cego espiritualmente. Ele só via o que os olhos físicos, que devem ser massageados em cima, embaixo e de lado, o que os olhos físicos veem. Os olhos físicos veem o que o médico disse aqui, está aqui escrito, o senhor não pode negar. Conta fatos, não há argumentos, é verdade. Isso é o que eu estou vendo com os meus olhos. Mas Eliseu disse, Senhor, abra os olhos para que ele veja além dos olhos físicos. A acuidade visual do empregado de Eliseu era a nossa. Nós temos uma capacidade de enxergar até 1 quilômetro, não sei o que, é isso que nós enxergamos. Mas o mundo espiritual, a dimensão de Deus, da Bíblia, da palavra, do reino, amado, é muito maior do que qualquer pensamento contrário. Então diz que o Senhor abriu os olhos do moço, que Deus ilumina os olhos do nosso coração, amado. Para não andarmos acovardados neste mundo, receosos, temerosos, e depois que vai ser, e amanhã, e depois, e o Pix, eu não sei o que, e isto, aquilo, e vai. Amado, eu não posso viver nessa tramóia do diabo. Eu tenho que viver em cima do que a palavra, levar estes pensamentos que eu ouço pelo ouvido para o coração e depois aplicá-los na minha vida. Diz que o Senhor abriu os olhos, agora sim.
ele não estava só vendo cavalos, carros e militares. Diz que ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você imagina? E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peste, que esta gente fique cega, peste, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, amado, era uma situação impossível. E Deus mostra que quando os nossos olhos espirituais se abrem, pastor, o senhor está dizendo que acha que alguém se levantará para comprar um terreno na Barra, um edifício na Barra, para construirmos uma igreja naquela área que está carente, lá só existe reteté, está carente. Eu acredito piamente, por fé em Cristo Jesus, que nós vamos ter uma casa chamada nossa, na Barra, em Lisboa, em Luanda e em Maputo. Nós vamos fazer isso, amado, porque que Deus abra os olhos, que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos ver que o que está no mundo é muito forte, mas quem está por nós é mais forte. Diz que uma oração de Eliseu cegou todo mundo. Então o que estava acontecendo ali? Um exército celestial estava ao redor de Eliseu para protegê-los. O empregado dele não via, só via pela carne, pela fé dos olhinhos dele. Mas Deus abriu-lhe os olhos e ele viu. Então significa, isto é chuva? Meu Jesus, que bênção. Tem que parar no final do culto. Aqui não tem problema, até o final do culto tem que parar. Deus é o dono da meteorologia, né? Então a fé vai além de circunstâncias. Diga isso, a fé vai além das circunstâncias. Jesus não mandou parar o vento não parou, não mandou parar as ondas, não parou, então para a chuva. Véio. Olha o que disse Paulo aos Hebreus 11, vamos ler todos juntos. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Você ainda não está vendo que o juiz julgou a teu favor, que o médico disse que acabou a doença. Você ainda não está vendo, mas já aconteceu. Agora, você sabe que muitas vezes as dificuldades tentam apagar a nossa fé. Mas o Senhor nos faz confiar nele, mesmo quando tudo aparentemente vai mal. Vamos ver isso, acabamos de falar. Mateus 14, 23 em diante. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, da madrugada, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar, das 3 às 5 da manhã. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendo bom ânimo, gente, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, até então ele estava andando por fé. Sai do barco, ele saiu, põe o pé na água, começou a andar. De repente disse: não é possível. Como é que eu vou desafiar as leis da física? Isto é água. Está duro aqui, mas isto é água. Não é possível. Olha o vento. Olha o que a vizinha falou. Olha a ameaça que eu sofri. Olha a mensagem que mandaram no WhatsApp. E diz que ele começou a reparar na força do vento. E o que o primeiro sentimento que ocorreu? Ficou acovardado. Teve deilia. Teve medo. Versículo número 31.
Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, porque duvidaste? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Era uma situação muito curiosa, muito intrigante, porque Jesus mandou ele andar sobre as águas. Jesus não disse: cuidado, pensa, põe o pé atrás, faz figas, põe o cruzinho na boca, olha, atenção, é melhor usar um trevo de 4 folhas na bolsa, não arrisca não. Jesus não disse isso. Se você quer andar sobre as águas, você acredita que pode ser curado, você acredita que pode ser liberto, você tem fé para a compra do teu apartamento, da tua casa, da tua loja, do teu empreendimento, você acredita nisso, então venha. Quem está falando? Jesus. Mas aí começou Pedro a falar com Pedro: espera aí, cuidado, não é, isto é um livro, olha só, está vendo aquela onda? Aquilo é para surfista, eu não estou preparado para enfrentar, cara, aquilo é a onda de surf, como é que vai ser? São as ondas de Nazaré, de Portugal, 18 metros de altura. E imediatamente ele começou a afundar. Sabe por que tanta gente afunda na vida? Porque não acredita de verdade, não é ousado, não tem parresia, destemor, valentia, atrevimento. Eu me recordo quando nós começamos a sonhar com uma catedral, que eu construí uma maquete. Mandei construir uma maquete, pus na porta do cinema e mandei todo mundo passar e dizer: já existe, já existe, já existe. Precisávamos de um terreno. E quando eu passei um dia aqui sozinho e vi este terreno, uma placa dizia: vende-se. Havia uma montanha que via lá de cima até no meio da catedral. Isto era tudo uma grande montanha, que nós tivemos que cortar e explodir. E eu disse: 10 mil metros quadrados é nosso. Quem é o dono? É um senhor de Botafogo, vamos lá. Cheguei lá, ele disse: olha, está sendo vendido, vai uma construtora, vai botar não sei o que de venda de carros. Então eu disse: não, esse terreno é nosso. Ele falou: você tem bala na agulha? Eu falei: não, nem agulha nem bala. Então, como é que o senhor vem aqui querer comprar um terreno, se tem uma empresa de imobiliário que quer comprar o terreno? Eu falei: senhor, vamos sentar com calma. O senhor quer à vista? Quero. Então vamos fazer o primeiro negócio, vamos dividir em 12 prestações? Ele disse: enlouqueceu, eu quero à vista. Não, o senhor vai vender em 12 prestações. Então, garanta que você vai pagar. Amado, juntaram-se 12 famílias da igreja, na época eu não tinha casa própria, juntaram-se 12 famílias da igreja, levaram as suas escrituras a uma reunião e disseram: nós estamos aqui para garantir que a igreja vai pagar. E o dono falou assim: e se ele não pagar? Você vai perder a tua casa. Um deles disse, já partiu: em nós não existe se. Nós vamos pagar. O que era para pagar em 12, eu paguei em 6. Começamos a construção, 2 anos e 9 meses depois, estávamos inaugurando isto. Amado, foi preciso arrojo, ousadia, coragem, mas está aqui. Se eu tivesse dito: pois não dá, quem sabe, a onda é grande, efetivamente, plano Collor, mas quem é o homem para que o temas? Então, segundo ponto, o invisível tem mais poder que o visível. O mundo espiritual é real. Os milagres e respostas de Deus já estão a caminho, mesmo que ainda não os vejamos. Você se lembra de Daniel, quando ele orou? Diz em Daniel 10, 12 a 14. Então disse o anjo, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, desde o primeiro dia. E por causa das tuas palavras, por causa de você acreditar, por causa de você vir à reunião de oração, por causa de você participar das jornadas, é que eu vim, é que o anjo veio trazer resposta. Primeiro dia que ele orou já tinha resposta, mas não estava ainda com ele. Por quê? Então disse: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Um super demônio resistiu por 21 dias. Ele orou no dia 1º, por exemplo. Dia 22 é que veio a resposta. 21 dias, o mundo das trevas chiou, gritou, impediu, sabe, resistiu. Porém Micael, quem é maior do que Deus? O anjo, o arcanjo,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive a vitória. Sobre quem? Os reis da Pérsia, ou seja, sobre o mundo das trevas todas. Quando ele orou, a resposta veio. Eu acredito, nas reuniões de oração, mesmo que você não esteja vendo, quando você faz uma oração humildemente, porque Daniel foi humilde, imediatamente a resposta vem. Agora, existe uma complexidade espiritual que luta, que vai. Pastor, há quantos anos o senhor está falando aqui em construir uma igreja da Barra? Mais 10 anos que eu te ouço falar sobre. É verdade, eu estou esperando. Vai haver uma hora, mano. No meu condomínio, um jogador de futebol fez um contrato com um time da Europa, chegou lá, há muitos anos atrás, comprou 3 lotes, construiu um templo lindo, da igreja adventista, com terreno, com campo de esportes, com administração, lugar de criança, e deu para a igreja. Nós construímos isso tudo porque pessoas deram milhões para a igreja. Isso acabou? Essa fonte acabou? Não, Deus tem ricos, Deus tem poderosos, Deus tem pessoas com muito dinheiro, não sabem nem o que fazer, que vão morrer um dia e nem sabem que vão morrer. E o que eles levarão? Nada. Até se estiver dentro de ouro, a família manda tirar. Anel, dentro de ouro, brinco da orelha, vão tirar tudo. E os filhos depois vêm na briga e destroem o patrimônio que o pai e o avô construíram. Essa é que é a realidade. Porque você não põe na obra de Deus? Nós temos gente do outro lado que pode colocar R$1 milhão, 500 mil reais, para nós começarmos a dar passos de fé. Aqui no Rio, em Lisboa, em Maputo, em Luanda. Família Yosso Kubataria, irmão. Vamos lá, vamos trabalhar para o reino. O que resta nesta terra é o reino ser implantado. Desde o primeiro dia, Daniel, você foi atendido. Portanto, para mim já existe. Lembra quando eu conto que estávamos lá no cinema gravando televisão e eu pedi ao bispo Eleir, estávamos no início da obra, estávamos com as fundações ainda, os ferrinhos e tal. Eu disse: bispo, vai lá ver, por favor, que eu não posso hoje lá, vai lá ver como é que está a obra e me diz. Aí ele voltou e eu disse, como é que está a obra? Ele falou: a catedral está linda. Tinha nada, tinha ferro no chão, mas os olhos dele já está linda. Como é lindo o nosso, para a realidade brasileira, nós somos a melhor instituição do mundo, para o Brasil, para a glória do Senhor. Então Deus está trabalhando em nosso favor, Ele é por nós. Continue confiando, o Senhor Jesus Cristo está movendo situações, está abrindo portas, está restaurando lares, está transformando corações. João 20, 29 explica isso. Disse Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então creia, o justo vive por fé, não vive por circunstâncias. Diga assim, diga com os seus lábios: eu creio no que Deus está fazendo, mesmo sem ver. O Senhor abra os teus olhos para começares a ver. Você é forte, você é uma pessoa poderosa, você é confiante, você tem esperança no seu coração. Então a verdade é que esta série de mensagens não é sobre o que vemos, mas é sobre o que Deus já preparou, já está escrito. Nós queremos além do que os olhos podem ver. Então a nossa fé, o nosso refúgio, tenha certeza, a fé não falha. Nas tempestades, nas ondas, nas águas, na chuva, no fogo, Ele diz: eu sou contigo. Então nós precisamos dizer, como Martinho Lutero, o reformista, diz: fé, confiança em Cristo é inabalável. A nossa crença em Deus é tão certa que um homem morreria 1000 mortes por causa de Deus. E é verdade. Então nossa fé já foi testada ao longo da história da Bíblia Sagrada. 1500 anos para se escrever esta Bíblia, escrita em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Escrita em 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e latim. 1500 anos, 40 pessoas escreveram a Bíblia, 73.449 conexões, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, 14 epístolas dirigidas à igreja gentílica. Deus faz o impossível ser possível. Por isso nós amamos, porque conhecemos quem é que nos está guiando pela fé. E eu vou terminar. Chuva, já pedi por favor, para o meu cabelo desarma todo.
Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui esta noite que está em grande desespero. Eu sei que Deus tem alguém do outro lado, ou muitas pessoas, que estão em grande desespero. A pessoa está dizendo para ela mesma: eu já perdi essa batalha. Seja financeira, da saúde, da vida. Eu vou lhe dizer mais. Há alguém aqui esta noite que está se sentindo encurralado. Tudo se foi e nem esperança mais tem em seu coração. Mas Jesus está te dizendo: eu estou no controle. O Senhor Todo-Poderoso é o libertador. E mesmo que situações tenham te encurralado, mesmo que o desespero tenha tomado conta do coração, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a tua fonte de renda, sobre os teus empreendimentos, está a mão do Todo-Poderoso. Pastor, eu acho que acabou. Não acabou. Derrota não é coisa de cristão. Situações da nossa vida não acabam dizendo derrotado, fracassado, perdeu, mané. Não acabam assim. Tem que acabar em vitória. Essa situação tem que acabar em vitória. Mas apóstolo, o tumor é muito agressivo. Sim. Mas o Deus a quem servimos é mais poderoso. Mas apóstolo, o médico escreveu aqui um nome estranho, parece em alemão, difícil de falar e de escrever. O nome dele é maior. Pastor, mas muito engrenagem, carros, cavalos, tudo, os vizinhos, a família, contra mim. Maior são aqueles que estão a nosso favor do que aqueles que estão neste mundo. Portanto, Senhor Jesus, Pai amado e bendito, eu lancei a semente, a palavra caiu na boa terra, começou a germinar. Senhor, que cada coração, cada mente seja nutrido pela confiança em Deus, pela ousadia. Que os teus projetos sejam ousados. Não pense num quarto-sala, pense em 2 andares. Não pense num carrinho velho, antigo, sem pneu, dizendo atrás foi o rei que me deu. Não, pense num carro bom, poderoso para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Que uma coragem tome agora conta de você. Você se arrisque intrepidamente, tenha valentia, tenha atrevimento, tenha arrojo, tenha parresia. Porque não é o que os nossos olhos veem, é o que Deus diz que já está feito. Eu recebo isso em meu coração. Eu recebo que assim, nestas questões que eu estou falando aqui, assim como Deus levantou pessoas tão poderosas financeiramente para nos ajudarem, Senhor, na construção, compramos 5 casas, 2 gigantes terrenos, montamos toda essa infraestrutura, Senhor. Eu sei que Tu tens mais. Porque há empresários que têm um desejo de marcar a vida para o resto da vida deles e levarem para a eternidade um galardão de terem permitido a palavra de Deus avançar. Obrigado, Pai. Eu creio. Ninguém me tira esta paresia da minha vida, esta ousadia, esta coragem. Então você que estava se sentindo encurralado, pressionado, apertado contra a parede, parece um jogo de boxe, o inimigo não para de bater no teu fígado. O teu manager já quis lançar a toalha branca para o ringue e você diz: não, quem luta por mim é maior.
Ele é o meu juiz, é o meu advogado, é o meu Deus, é meu Senhor, meu pastor, meu provedor. Ele é Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Que as portas se abram, Pai, que ninguém poderá fechar nunca mais, Pai. E que aquelas que levariam ao caos se encerrem, ninguém poderá abrir. Tu nos deste a chave de Davi. Tu nos deste a chave de Davi. O que abrirmos em concordância está aberto. O que fecharmos se fecha. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: amém, amém e amém. O meu Deus é o Deus do impossível.